O vídeo de hoje é um publi editorial. Olá, bom, hoje então a gente vai conversar um pouquinho sobre o incrível A Menina da Montanha, de Tara Westover. Vocês devem estar estranhando a minha cara, mas quem já acompanha o canal há bastante tempo, vocês sabem que eu tenho gastura de título de livro que traga a menina, o menino, a garota. Tem um monte de livro por aí com esses títulos, e eu ainda não entendi por que as editoras fazem essas escolhas, mas enfim. Quando eu recebi o primeiro e-mail da editora, então me propondo uma parceria para divulgação deste livro, eu fui atrás, né, das informações a respeito dele. Então uma primeira coisa que me chamou a atenção foi o título em inglês, né, que é Educated, a Memoir. Claro que li sinopse também, fui atrás de algumas opiniões do pessoal que já tinha lido o livro ali pelo Goodreads e coisas do tipo, e fiquei muito interessada. Então olha só, esse livro traz um subtítulo até meio longo, ele diz o seguinte, ó: a trajetória real da americana que pisou numa sala de aula pela primeira vez aos 17 anos até a conquista do doutorado em Cambridge. Então a primeira coisa que passa pela nossa cabeça quando a gente lê um blurb desse é que, ok, esse aqui é um livro então que vai contar pra gente uma história de superação, uma pessoa que nunca estudou, de repente, né, começa a ir pra escola aos 17 anos, de repente tem o doutorado em Cambridge. Aliás, de repente não, gente, desculpa, né? Isso aqui demandou tempo, dedicação, muito esforço, porque veja bem, é aí que entra o que mais me chamou a atenção a respeito desse livro. Esse aqui é um livro a respeito de uma família fundamentalista e sobre como essas crenças muito enraizadas em uma família inteira podem prejudicar, então, o desenvolvimento de seus filhos. Então, como eu tinha lido ali para vocês no subtítulo, esta é uma história real. Este é um livro autobiográfico, escrito então pela Tara Westover, que era então a filha caçula, né? Ela tinha 6 irmãos, ou seja, era uma família bem grande, e essa era uma família mormon. Mas logo aqui na introdução do livro, a gente tem uma nota da autora, na verdade, em que ela vai dizer o seguinte, ó: esta história não fala de mormonismo, também não trata de qualquer outra convicção religiosa. Então, na verdade, o que ela tá querendo dizer é que, apesar dela mencionar o mormonismo trocentas vezes, pra quem como eu tem muito pouco contato com essa religião, a gente recebia uns mormons em casa quando eu era criança, gente. Mas confesso que me lembro muito pouco ali do que era conversado. Enfim, meus pais sempre flertaram muito com diversas religiões, acaba que hoje em dia eles são uma mistura de tudo, mas enfim. Então aqui a gente fica sabendo bastante sobre a história do mormonismo. É bastante interessante, né? Eu achei bastante curioso ela já começar o livro dessa forma, né? Essa história não trata do mormonismo, mas é o seguinte, depois, conforme a leitura vai seguindo, você vai percebendo que o que ela quis dizer com isso é que, na verdade, assim, o foco dela não é a religião, ela não culpa a religião por nada disso. Ela vai contar as memórias dela da infância, de como foi difícil viver num lugar isolado, né, praticamente numa montanha mesmo, por isso o título do livro, né, A Menina da Montanha, isolados de tudo e de todos. Então, assim, o pai tinha ali um ferro velho e era dessa forma que ele mantinha a família. Só que a família começou a crescer tanto que a mãe precisou também de uma função. Num primeiro momento, ele insiste para que a mulher se torne uma parteira. A gente fica sabendo aqui também que dentre essa comunidade de mormons, o que não quer dizer que, né, eles representem todas as comunidades de mormons do mundo, mas enfim, essas pessoas desse lugar onde eles moravam não acreditavam em medicina. Então a Tara mesmo nasceu em 86, ela começa essas memórias aqui pra gente já nos anos 90, então mesmo nos anos 90 essas mulheres ainda tinham filhos em casa. Outra coisa que os pais não acreditavam era em nada que envolvesse, assim, documentos do governo. Então eles achavam que o governo fazia, sei lá, os RGs pra controlar a população de alguma forma, entendeu? Então eles não registravam as crianças não frequentavam a escola. Como eles viviam num lugar isolado, eles viviam com medo de visitas inesperadas de policiais, por exemplo. Então o pai vivia armado, eles produziam os próprios alimentos, então assim, era uma vida isolada. O único contato social que eles tinham com os demais vizinhos se dava ali por conta de idas à igreja, visitas esporádicas. Então assim, a gente tinha aquela mãe que se tornou parteira para ajudar em casa, porque ali naquela comunidade da qual eles faziam parte só tinha uma parteira, mas muitas mulheres engravidavam, enfim. Além disso, ela era meio que uma homeopata, porque assim, todos eles aqui, como não frequentavam escola nem nada do tipo, eram meio que autodidatas. Então ela aprendeu a fazer sozinha ali os óleos essenciais, não sei o que lá, e era aquilo que eles usavam como remédio e ponto final. E conforme a gente vai lendo aqui as memórias dessa menina, a gente vai vendo umas coisas extremamente absurdas. Então, por exemplo, você tinha ali o irmão dela que sofreu uma queimadura horrorosa na perna, e aí a mãe tratava com um óleozinho ali em cima da... entendeu? Eles sofrem um acidente de carro
carro porque o pai insiste em levar a família pra algum lugar, agora já não me lembro onde é que eles estavam indo, no meio de uma nevasca, e aí é claro que vai acontecer um acidente e assim, a mãe sofre uma concussão e o pai não faz nada, não chama uma ambulância, não leva pro hospital, não faz nada, então ela fica meses, né, com aquela dor de cabeça, o rosto todo inchado, cheio de... Gente, é um negócio tenebroso. Só que o interessante é que conforme ela vai contando essa história pra gente, em alguns momentos parece que ela tá contando do ponto de vista de uma pessoa que acha aquilo tudo muito normal. Só que a gente tem que lembrar, esse não é um livro de ficção, ela tá contando as memórias dela. Muitas vezes ela mesma vai se questionar, ela vai dizer, ah, eu era muito pequena, eu não me lembro direito dessa história, e ela vai colocar notas de rodapé pra gente, dizendo que ela conversou com outras pessoas que também presenciaram, né, as cenas escabrosas, então conversou com outros irmãos e tudo mais, e ela vai colocando essas outras versões dessas notas de rodapé também. Eu, inclusive, achei isso bastante honesto, porque quando a gente para pra pensar nas nossas memórias da infância, da adolescência, enfim, a gente mesmo se engana, e muitas vezes, também por ser um livro de memórias, escrito em primeira pessoa, né, você só tem a versão dos fatos da autora do livro, né? Então será que a gente pode confiar nela? Mas em diversos momentos ela vai dizer, inclusive, que tudo aquilo que acontecia com ela era tão absurdo que fez com que ela passasse bastante tempo, né, questionando a própria sanidade. Então, assim, além desses acidentes, esses machucados tratados ali de qualquer forma, dessa privação de educação, dessa privação de existência, chega um momento ali em que ela insiste, ela vai pra escola, né, aos 17 anos, como temos aqui, né, na capa do livro, e ela precisa se registrar nessa escola, mas ela não tem documentos válidos. Então, assim, ela tem alguns registros ali que vão dizer que ela nasceu em dias diferentes. A própria mãe não sabe a idade da filha. Tem um momento muito bizarro aqui em que ela entra no quarto da menina e diz assim pra ela, olha só, você já tá na idade de sair de casa, tá? Esperando que a filha fizesse as malas e fosse embora, e ela vira pra mãe e diz assim, mas mãe, eu só tenho 15 anos. Como assim? Aí a mãe vira pra ela e diz assim, ah, pensei que você já tivesse 20, e vai embora. Então ela tem ali aquela papelada que ninguém sabe direito como é que foi parar ali, em cada um daqueles papéis tem ali uma data de nascimento diferente, enfim, ela precisa que uma tia vá a um cartório e faça lá um documento novo, enfim, finalmente ela vai ter uma data de aniversário. Então a primeira vez que ela entra numa escola, né, aos 17 anos de idade, é numa faculdade. Então veja bem, como é que ela conseguiu? Estudando sozinha. Ela tem um irmão mais velho que meio que destoava ali daquela família, porque ele tinha um temperamento muito mais calmo, muito mais introspectivo, então ele se escondia pra estudar sozinho e tudo mais, entrou na faculdade, conseguiu escapar da família. E sério, quando a gente chega nesse momento do livro, é um momento bastante especial, porque alguém conseguiu escapar daquela família. Gente, eu nem comecei a falar pra vocês ainda sobre os atos de violência, né, desses irmãos mais velhos com ela, enfim. Eles têm, na verdade, um irmão mais velho que é absurdamente violento. Não só com ela e com a irmã, mas também com as namoradas que ele vai encontrando pelo caminho. Ele é um cara extremamente, assim, olha, é difícil de ler os capítulos em que ele aparece. E ele é tão truculento que os próprios pais têm medo dele. Ele manipula a família inteira. Então, quando algum dos irmãos consegue sair daquela casa, é um alívio tremendo. Então, quando ela vê esse irmão, que era o irmão preferido dela, né, conseguindo entrar na faculdade e tudo mais, ela começa a pensar, será que eu também consigo, né? Enfim. Começou a estudar sozinha com os livros que eles tinham perdidos lá no porão da casa dela, uns livros velhos, enfim. O que ela conseguia de material didático, ela usava para estudar sozinha e, enfim, gente, conseguiu, entrou na faculdade aos 17 anos. E tanto ela como o irmão que entra na faculdade, depois você tem um outro irmão também que consegue se educar e tudo mais, a gente vai percebendo que eles são pessoas extremamente inteligentes. E aí você vai vendo como esses talentos estavam sendo desperdiçados. E quando a gente para pra pensar que era uma família muito grande, muitos filhos, e que apenas alguns conseguiram se educar e os outros não, então as outras irmãs, né, vão ter aquela vidinha de casar, cuidar dos filhos, virar parteira, fazer óleos pra vender, enfim. Você vai vendo que as pessoas vão entrando naquele ciclo, né? Os outros irmãos vão ajudar o pai no ferro velho, não sei o que lá. Então, assim, é uma história complicadíssima, principalmente quando você percebe que a família, né, se dependesse daquela família, ninguém sairia dali. Continuaria todo mundo ali na mesma, vivendo daquele jeito, sem nunca ter tomado uma vacina na vida, sabe? Trabalhando no ferro velho. Ela, quando pequena, ali com 10 anos de idade, já trabalhava no ferro velho com o pai. Então, assim, vivia arrebentado. E os pais, assim, achando aquilo tudo muito normal, né? Porque, olha só, tá trabalhando ali pelo bem da família. Gente, é um negócio absurdo. E a gente sabe que esse livro foi escrito num momento de distanciamento. Então, o maior alívio de todos é você saber que, ufa, ela conseguiu sair daquilo. Como foi que ela conseguiu se desvencilhar dessa família complicadíssima e se tornar uma doutora ali em Cambridge? Para saber tudo isso, você precisa ler esse livro. É um
uma história interessantíssima, é aquele tipo de livro que não dá vontade de largar. Então você vai emendando um capítulo no outro, ali quando você vê, você já leu o livro inteiro, tá revoltado com aquela família, com aquele irmão mais velho principalmente. Então pelo menos eu fiquei com a impressão, né, de que essa primeira frase do livro, nesta história, não fala de mormonismo. É porque o mormonismo entra ali como se fosse um aspecto cultural daquela família, um pano de fundo. Então este livro não é exatamente uma crítica à religião, é mais assim uma crítica a como aquelas pessoas utilizavam a religião para abusar umas das outras. Olha, é uma história impressionante. Eu fiquei impressionadíssima com esse livro. Ele é desenvolvido num ritmo muito bom. Então, assim, é um dramaço familiar daqueles mesmo. Então, assim, apesar dos capítulos pesadíssimos, principalmente por conta da violência psicológica e física também que ela sofre, né, na família, enfim. É uma história de superação impressionante, gente. Então fica aqui a dicona pra vocês. Caso você seja como eu também e tenha bronca do título do livro, relevem, gente, vale muito a pena a leitura mesmo. Então é isso, vejo vocês nos próximos vídeos do canal, um beijo grande e até mais.